Bem-vindo ao terceiro episódio da série A Vida do Mundo que Há de Vir. Então nós já vimos sobre os novíssimos, vimos no segundo episódio sobre a natureza do pecado, e hoje, neste terceiro episódio, nós temos o seguinte tema: o pecado não é uma transgressão, mas uma ofensa a Deus e nós mesmos. Então nós vamos partir pelas palavras do salmista, o Salmo 51, que diz o seguinte: pequei contra vós, só contra vós eu fiz o mal diante dos vossos olhos. Então, em que sentido o pecado não é apenas uma transgressão? Primeiramente, se fosse, deveríamos nos perguntar, transgressão, a que ou a quem? A quem, na verdade? A Deus, A Deus. Então, nós desobedecemos primeiramente a Deus, e desobedecendo a Deus, esta desobediência geram algumas consequências. Então gera o mal contra nós mesmos. Na verdade, o pecado é um apego excessivo a nós mesmos, é um apego excessivo às nossas coisas, às nossas escolhas, a nossa vontade, e não queremos fazer aquilo que fomos criados para ser e para fazer. Nós fomos criados para o amor de Deus, fomos criados para fazer a vontade de Deus. Então nós não apenas transgredimos a uma realidade, a uma regra, mas nós nos afastamos do amor, nós nos afastamos de Deus. E esse afastamento nos faz mal e gera estruturas, consequências. Como que nós podemos descobrir, desvendar e olhar para nós mesmos e vermos essas realidades? A partir do exame de consciência. Um exame de consciência bem feito nos leva a perceber se nós participamos de algum tipo de estrutura de pecado. Então, pode existir uma estrutura de pecado quando tem muitas pessoas envolvidas em sistemas que podemos chamar de sistemas corruptos, sistemas de corrupção. Então também tem o pecado social. Então nós cometemos pecados pessoais, mas também podemos influenciar outras pessoas a pecarem também. Aqui, por exemplo, nós estamos gravando e preparando esses vídeos para vocês. Mas quantas pessoas talvez tem produzido vídeos, talvez você faça a produção de vídeos que levem as pessoas a pecar. Então, você contribui e você está contribuindo com o pecado do outro. Então, isso é uma estrutura de pecado. Por exemplo, a indústria da pornografia é uma estrutura de pecado, e tantas outras realidades também, porque induz o outro ao pecado. Aqui entramos em uma definição também, que é a definição de pecado social, porque aquilo que eu faço tem consequência na vida dos meus irmãos. Quando eu uso mal o meu livre-arbítrio, eu posso contribuir para o mal de uma outra pessoa. Por exemplo, se eu me embriago, pego o carro e saio para dirigir esse carro bêbado, bem caindo, assim, mal pra caramba. Aí passa uma pessoa e eu atropelo essa pessoa. Essa pessoa é inocente? O que essa pessoa fez para merecer isso? Nada. Ela nem usou mal ali o seu livre-arbítrio, ela estava atravessando. Mas o mal que eu pratiquei gerou uma consequência na vida dela. Então saiba que todo pecado que você comete, ainda que seja ali um pecado oculto, Então tem virtudes, muitas virtudes que são postadas, visíveis, mas tem ali tantos vícios ocultos. Também esses vícios no escondido geram consequências na vida dos outros, porque nós somos igreja, e quando falamos de igreja, nós temos um vínculo de comunhão pelo batismo. Então, quando eu peco, quando eu estou em pecado mortal, eu estou ferindo este corpo do qual eu faço parte. Esse corpo
é a igreja. Então, por isso que a igreja sempre bate nesta tecla que devemos abandonar o pecado, porque todas as vezes que nós escolhemos o pecado, significa que nós escolhemos e nós estamos ferindo o corpo do qual eu faço parte. A igreja é corpo de Cristo e a marca essencial da igreja é a santidade. É a santidade. E é assim que eu devo caminhar. É assim que eu serei sadio nesta vida em Deus. Então, eu peço que o Senhor nos ajude a viver verdadeiro exame de consciência para nos colocarmos na vontade dEle. Quantas vezes as coisas que eu tenho escolhido são de fato por conta dos meus egoísmos, eu tenho escolhido por conta dos meus egoísmos, eu tenho escolhido por conta da minha vontade apenas, ou por conta daquilo que eu acho que é bom. Mas eu peco todas as vezes que eu escolho contrário àquilo que Deus quer para mim, aquilo que Deus quis para mim, aquilo que Deus pensou a meu respeito. Então, escolhamos sempre e em tudo a vontade de Deus. Sobre você, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.